Bom dia, mulheres curadas. A paz do Senhor, minhas irmãs. Mais um mês, dezembro, o último mês do ano de 2021. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor nos ajudou. E eu louvo ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem derramado, pelo cuidado que Ele tem tido conosco. Como é bom chegarmos a mais um mês juntinhas. E eu creio que grandes revelações, grandes instruções, grandes bênçãos o Senhor derramará em nossas vidas. Amém? Esse mês de dezembro nós iremos estudar o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. E o tema deste mês é Vivendo a Continuação de Atos. Então, minha amada, todos os dias, aqui nos nossos devocionais, você vai receber uma instrução. A gente vai estudar cada capítulo de Atos. Atos é composto de 28 capítulos. Então, todos os dias, nós estaremos aqui com cada uma das meninas, cada uma das mulheres que Deus foi instruindo para trazer uma palavra para o meu e para o teu coração. Então, que você possa pegar a sua Bíblia durante todo esse mês de dezembro e sentar, chamar ali o Espírito Santo para nos ensinar e abrir assim o livro, as Escrituras, a Palavra de Deus, trazendo revelação, instruções do Pai para as nossas vidas. Amém? Então eu aqui, Alcione, com vocês, eu quero trazer o primeiro capítulo do livro de Atos, que vai falar sobre a promessa da descida do Espírito Santo. Tá bom? Então você vai pegar a sua Bíblia e vai ler todo esse capítulo, chamando o Espírito Santo para te dar a revelação que ele vai falar ao teu coração. O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, um médico gentil, que era muito amigo do apóstolo Paulo. E ali ele vai contar as experiências da igreja. Foi ali onde a primeira igreja cristã foi nascendo. Então, você vai entender um pouquinho mais, tá bom? E aqui vai falar, nesse primeiro capítulo, quando o Lucas ele escreve para um homem chamado Teófilo, que significa aquele que ama a Deus, ou o amado de Deus. Esse livro, Teófilo pode ter sido um homem, ou também pode ser dirigido para todos aqueles que amam ao Senhor. Amém? Então aqui eu vou ler quando o Senhor Jesus, ele deu uma promessa. Se você for ler lá no livro de João, Jesus ele estava falando do Consolador. Ele estava se preparando para ir à cruz. Ele iria morrer, mas ele falou para os discípulos que ele não deixaria os discípulos sozinhos. Ele iria mandar o Consolador. E esse Consolador era o Espírito Santo. Então, o versículo no Evangelho de João 14, versículo 16, ele diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, aquele que ama a Cristo, aquele que aceita a Jesus, ele vai receber o Espírito Santo ali como seu consolador, como seu amigo, como seu companheiro. E o Espírito Santo irá guiá-lo em todas as coisas. E aqui no versículo 26 de João 14, ele vai dizer: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar
de tudo que vos tenho dito. Então, meu amado, o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. Ele vai nos guiar. Então, que você possa deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. Então, chama ele, conversa com ele, fala com ele e diz a ele: Espírito Santo, eu entrego todo o controle da minha vida. Eu te dou o controle da minha vida para ti. Então, guia os meus passos. Então, aqui no versículo de Atos, no capítulo 1, o Senhor Jesus, antes dele subir aos céus, Jesus já havia passado pela cruz, Jesus já havia ressuscitado, e já fazia 40 dias que Jesus estava ali se apresentando aos discípulos, aquele povo. E aí chegou o tempo de Jesus voltar para o Pai. E aí Jesus diz que ele vai voltar para o Pai. E aqui no versículo de Atos, capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito tempo desses dias. Jesus estava falando aqui para os discípulos: eu estou voltando para o Pai. Mas eu quero dizer a vocês, não saiam de Jerusalém antes que eu venha enviar o Espírito Santo. Antes que o Espírito Santo desça e que vocês sejam batizados. João batizou vocês com água, mas eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá poder e autoridade. E aqui, no versículo 8, do Atos 1, ele vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus estava dizendo aos discípulos: fiquem em Jerusalém, só saia de lá quando o Espírito Santo descer, quando eu enviar o Espírito Santo até vocês. E o Espírito Santo, o que vocês vão receber poder, porque vocês vão ser guiados por Ele. É o Espírito Santo que nos leva aos lugares que muitas vezes a gente nem sabe onde vai, mas o Espírito Santo nos guia. É o lugar onde o Espírito Santo vai nos guiar para onde nós devemos falar, o que nós devemos falar, como nós devemos falar. Minhas amadas, é o Espírito Santo de Deus que guia as nossas vidas. Então aqui Jesus estava falando para os discípulos: eu vou mandar o Espírito Santo até vocês, mas esperem, fiquem aí, esperando por essa promessa. E essa promessa, minhas amadas, já foi realizada. Então, no próximo capítulo, que a nossa próxima irmã que vai vir aqui deixar um devocional, ela vai falar sobre isso. Mas eu quero apenas falar aqui, por enquanto, sobre essa promessa. E aí, sobre esse poder que o Espírito Santo nos dá. Então, se você hoje já conhece Jesus, já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você já tem Ele e o Espírito Santo mora aí dentro de você, você já tem o poder e a autoridade. Então deixa o Espírito Santo guiar os teus passos. Ele vai te dizer para onde você deve ir. Ele vai te instruir o que você deve fazer. Assim como o Senhor disse, Jesus disse aos discípulos: vocês sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, minha amada, o Espírito Santo vai nos guiar em tudo, mas nós precisamos deixar Ele nos guiar. Nós precisamos deixar o Espírito Santo guiar as nossas vidas. Então, para que isso aconteça, nós precisamos renunciar o nosso eu. Precisamos renunciar às nossas vontades, renunciar aquilo que nos atrapalha, renunciar e deixar o Espírito Santo guiar as nossas vidas. E amém? Eu quero orar pela tua vida, para que o Espírito Santo possa guiar todos os teus passos. E aquelas que ainda não conheceram Jesus como Senhor e Salvador, que o Espírito Santo convença ele, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Que você possa deixar o Espírito Santo
habitar dentro de você, Ele vai falar contigo. Amém? Pai amado, Deus, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, por essa instrução que o Senhor está nos dando. Obrigada por mais um mês que está iniciando. Obrigada pelas bênçãos derramadas e também pelas dificuldades que nós já temos enfrentado até aqui. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor, Deus, tem nos ensinado. Até aqui nós temos crescido e amadurecido na fé. Ô Paizinho, eu te peço, Espírito Santo, guia-nos, ó Deus, durante todo esse mês. Guia nos nossos passos, guia as nossas vontades, ó Deus. Que as nossas vontades venham morrer e que a Tua vontade venha prevalecer em nossas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, que essa mulher, que esse homem, que essa pessoa que está aí do outro lado, que vai ouvir essa mensagem, possa ser tocado pelo Teu poder, Espírito Santo, pela Tua palavra, Espírito Santo, pelas Tuas instruções, Espírito Santo. Vai guiando, vai instruindo, vai moldando a cada um de nós, conforme o Teu querer. Que a Tua vontade venha prevalecer em nossas vidas, que nós venhamos renunciar o nosso eu e que Teu Espírito Santo venha guiar cada passo das nossas vidas. É assim que eu oro, Senhor Deus, e já coloco diante de Ti, já consagro esse mês a Ti, para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver. E abre o nosso coração para que nós possamos sentir a Tua presença. Eu te louvo e te agradeço, Jesus. Amém.